Fala, turma! Vamos chegando. Professor Vitor Vieira aqui com vocês para a gente conversar sobre a discursiva da PPCE, Polícia Penal do Ceará, concurso que já foi muito esperado, tá aí com o edital aberto. Tenho certeza que vai ser um concurso muito concorrido e a discursiva, sem dúvida nenhuma, vai ser aqui um ponto diferencial na pontuação final. Lembra que o nosso governador já disse que, vou garantir os 600, então fiquem dentro das vagas, não deixe para ficar, não, mas depois a gente briga, porque nas próximas eleições, quem sabe, não confia. Briga para estar entre os 600, briga para estar dentro das vagas. Isso vai ser crucial para a sua nomeação. E a discursiva é um ponto importantíssimo. Vai por mim. Muita gente vai ter dificuldade nessa fase do concurso, porque vai achar que é só chegar lá e escrever algum texto e pronto. Pessoal, da mesma forma que você resolve questões para a primeira fase, você precisa treinar para a discursiva. Não segredo, tem segredo. Mas para isso a gente precisa conhecer alguns pontos dessa discursiva, e a minha ideia com esse vídeo hoje é trazer algumas dicas rápidas e apresentar aqui a resolução, uma hipótese de resolução, uma sugestão de resolução para uma discursiva inédita. Então você já vai treinando, já vai estudando alguns pontos e ao final a gente vai te dar aqui informações relevantes para a sua aprovação. Vamos junto? Vamos junto? Combinado? Vitor Vieira mais uma vez, para quem não me conhece, @Prof. Victor Vieira. Tamo junto aqui na Científica Discursivas em busca da tua aprovação. Vamos começar então com algumas dicas rápidas aqui sobre a discursiva. Primeira dica que você está vendo aí é seja objetivo. O que é isso? Eu não adianta você ficar lá, enrolando, escrevendo várias coisas sobre esses assuntos e eu não tenho o que falar, eu vou fazer aqui 3 parágrafos, falar nada com nada, só não adianta. Você precisa, é ideal que você seja objetivo, responda o que foi perguntado, escreva sobre o tema perguntado, sem ficar desviando. Esse desvio vai te prejudicar. Se você fugir, já trago aqui para outro ponto aqui, tá? Ponto essencial, não fuja do tema. Fugir do tema, nota 0. Fugiu do tema, 0 a tua nota, tá? Então não fuja, não adianta. E se você escrever algo sobre o tema, ainda que você não consiga, você pense assim, eu não consigo desenvolver, eu não tô bom nesse assunto, eu não sei, sabe. Escreva qualquer coisa sobre o tema de forma organizada. A tua pontuação vai ser muito boa. Se você entender, estrutura texto. Se você seguir a norma culta, se você fizer um texto objetivo em uma linguagem pessoal, se você utilizar bem os elementos de ligação, se você respeitar as estruturas e as margens, tá? Se você pegar cada parágrafo, fizer esse desenvolvimento em 3 partes, como eu vou já te mostrar, principalmente se você baixar o nosso e-book gratuito. Se você ainda não baixou, você não vai se arrepender. Baixa aí esse e-book gratuito. Olha as dicas que a gente tem para te dar nesse e-book. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer, não pode. Não tem como mais, eu tenho nenhuma informação. Tá tudo aqui. Não tá. Isso é só uma amostra do que a gente pode te oferecer. E um ponto interessante em relação à estruturação do texto, eu tenho que lembrar o seguinte: se eu estou falando de um texto argumentativo, a minha estrutura tem que respeitar essa divisão. Então, como é que eu já vou me preparar no dia da prova para chegar com uma espécie de esqueleto, né? O pessoal gosta. Eu quero um esqueleto pronto. Veja, existe uma forma de você chegar com a ideia já montada. O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar com uma meta de 5 parágrafos, sendo que o primeiro é a introdução e o último é a conclusão. E aí o que é que você vai fazer? No primeiro parágrafo, você tem a apresentação do tema e da tese. Vitor, não sei o que é tema e tese. A gente vai já na prática te mostrar. Mas olha só, tema é o que o enunciado me disse. A própria questão está me colocando esse tema. E a tese é algo do candidato, ou seja, é algo seu, é algo pessoal. Veja,
Quando a gente fala de um texto argumentativo, quando a gente fala desse texto argumentativo, não existe uma questão certa, uma resposta certa ou errada. Existe, você não vai ter um gabarito, você tinha que escrever sobre isso. Não, você tem um ponto, você vai escolher um caminho a seguir e, claro, você não pode também ficar escrevendo besteira, né? Coisa errada. Mas não há uma resposta apenas correta. Você vai trazer uma opinião fundamentada, é um posicionamento fundamentado. E aí, essa tese é o que você vai definir no dia da prova. Então você vai precisar, com base no enunciado, definir uma tese e, com base nessa tese, dividir em 3 aspectos. Esses aspectos são os pontos que você vai utilizar para fundamentar a sua tese. Que você vai utilizar para fundamentar a sua tese. Então, você vai que utilizar. Por exemplo, pensando agora aqui no exemplo, né? A gente tá aí nesse mês em que a gente está tendo essa data de 30 anos da morte do Ayrton Senna. Aí, imagine, claro que isso não vai fazer na tua prova, né? Mas só para a gente entender essa história de tema e tese. Imagina que você tenha lá alguns textos sobre o Ayrton, sobre o Schumacher, sobre o Hamilton. E aí a questão pede que você elabore um texto dissertativo, argumentativo, com o seguinte tema: o maior piloto do mundo e suas virtudes fora da pista. E aí você vai ter que, dentro da sua dissertação, defender ali, ver quem é o maior piloto do mundo e, o que é que ele quer? Pô, cara, eu tenho que dizer que ele não é bom só dentro da pista, eu tenho que dizer também que ele é bom fora da pista. Então, o que é que eu vou fazer? Pô, qual vai ser minha tese? Minha tese é que o Senna foi o maior piloto de todos os tempos porque ele era um grande cara, um exemplo, não só dentro como fora da pista. O que é que tu vai usar para me convencer dessa tua ideia? Primeiro, ele guiava uma época em que o carro era muito mais piloto do que máquina, então muitas vezes o carro quebrado ele sabia guiar. Tá, beleza. Segundo aspecto, ele tinha competidores à altura, tinha ali uma rivalidade com Prost, tudo certo. Terceiro aspecto, falta falar alguma coisa fora, né, das corridas. Era um cara sempre humilde, que se mostrava ali de exemplo de inspiração, forma de pensar, criou um instituto, Você vai dizer o que é. Você pode ir para o outro lado. Não, eu acho que o Hamilton foi melhor. Tá, me dê três argumentos dizendo que vai defender a sua tese. É isso que você vai fazer no teu texto. E ao final você reafirma a sua tese, como quem diz assim, tá vendo o que eu falei lá? Vou defender, defendi utilizando meus 3 fundamentos, bonitinho, tá? E, ao final, você reafirma essa tese. Então, teu texto, ele tem essa estrutura, ele tem esse esqueleto. E é isso que a gente vai fazer, olhando a questão inédita para trabalhar, olhando essa questão. Mas antes, lembro de novo, baixe o nosso e-book gratuito. Não se esqueça desse e-book, ele está imperdível, está espetacular. Você vai achar até que não tem mais nada a se falar, mas baixe. Não esqueça disso. Baixe. E se inscreva no nosso canal. A gente vai ter muitas informações ainda sobre essa prova da PPCE. Muitas novidades, você precisa ficar. Maravilha! Vamos então para a nossa resolução da questão inédita. Resolvendo, portanto, aqui a nossa questão inédita. Veja só, olha aqui, como é que a questão ela pode aparecer no dia da prova. No texto abaixo, analisa-se a prática do feminicídio no Brasil, olha aqui, feminicídio no Brasil, e apontam-se suas principais causas e consequências. Esse texto tem o objetivo de situar a discussão e deve ser utilizado como motivador para a produção de sua redação. Vamos lá para o primeiro texto. Feminicídio é, em última instância, a perpetuação da visão deturpada que coloca as mulheres em posição inferior aos homens na sociedade. Texto 2. A prática do feminicídio persiste em sociedades modernas como a brasileira. Nesse cenário, é evidente que o fenômeno é reflexo não só da desigualdade de gênero existente na sociedade brasileira, mas também da exclusão social sofrida por muitas mulheres no país. Tais fatores são cruciais para entendermos melhor as raízes dessa questão tão complexa. A falta de políticas públicas eficientes para prevenir essa forma brutal da violência contra as mulheres
reforça, ó, outro ponto bacana aqui que eu já vou marcando, ó, falta de políticas certas. Reforça esse quadro alarmante. Além disso, percebe-se que a exclusão social tem um impacto significativo no aumento de casos de feminicídio, uma realidade cruel que atinge principalmente as camadas mais vulneráveis da população. Por fim, vale ressaltar também o papel do machismo presente na sociedade brasileira nessa problemática. Atitudes machistas reforçam estereótipos prejudiciais às mulheres e contribuem diretamente para a violência contra elas, seja física ou psicológica. Torna-se, pois, crucial lutar contra tais atitudes para combater o feminismo. Considerando os aspectos apresentados, selecionando e organizando de forma coerente e coesa argumentos para a defesa do seu ponto de vista, elabore um texto dissertativo argumentativo no qual o seguinte tema seja discutido: feminicídio no Brasil, reflexo da desigualdade de gênero e da exclusão social. Olha que maravilha! Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho é o tema. Qual é o tema? Feminicídio no Brasil, reflexo da desigualdade e da exclusão social. Se você lê o texto, você vai entendendo o que é que aqueles textos têm a falar, qual é a relação entre feminicídio e desigualdade. O que é que tem a ver exclusão social com feminicídio, né? Como é que eu vou ponderar todas essas situações? Então vamos lá. O que é que a gente precisa encontrar daqui? A gente precisa extrair a nossa tese e os aspectos que a gente vai utilizar para embasar essa tese. E aí o que é que eu já faço? Eu faço aquele brainstorming. Eu vou pensando em tudo que eu poderia escrever dentro desse tema. Então olha só. O que é que a gente poderia, por exemplo, trazer nisso aqui? Ora, primeiro, tenho que falar sobre desigualdade de gênero e discutir como essa desigualdade de gênero leva ao feminicídio. Eu tenho que falar pacto da exclusão social e a ideia de que as mulheres mais vulneráveis economicamente sofrem mais feminicídios, tá? Mais feminicídios. Vejam, destaquei lá no texto um ponto bacana que é o papel das políticas públicas. Não estou inventando, o texto me deu essa ideia. Papel das políticas públicas. Como essas políticas públicas, se elas estão sendo efetivas ou não, certo? O que mais? Educação, tá? Vamos falar sobre educação. Tudo isso envolve educação nessa prevenção, educação baseada na equidade de gênero, para combater aquele machismo. Então, machismo pode ser uma ideia tratada aqui no meu texto. Como é, por exemplo, que os meios de comunicação podem influenciar a forma como a novela retrata, por exemplo, uma relação dessa pode ser crucial para que haja uma reflexão dentro aí da sociedade. O que mais que a gente pode trazer? O próprio sistema judiciário, né? E aí eu já trago aqui para o mais legalista de lei, né? Como é que o judiciário se comporta, como o próprio sistema penitenciário dá uma resposta a esse tipo de caso, né? Como é que isso é tratado e etc, etc, etc. Tá? Então, dentro disso aqui, você vai trazer o tema e você vai defender alguns pontos. Escolha esses pontos. Olha só como é que a gente trabalhou aqui nesse padrão de resposta aqui sugerido. Veja. Primeiro parágrafo traz assim, olha só. Lembra, eu tenho que trazer a minha introdução para apresentar a tese, tá? Prática do feminicídio, que notoriamente persiste em sociedades modernas como a brasileira, é um reflexo da profunda desigualdade de gênero e da exclusão social. Nesse contexto, olha o meu elemento de ligação, para uma melhor compreensão desse fenômeno social, é importante considerar aspectos como o papel das políticas públicas na prevenção do município, os impactos da exclusão social e a relação entre machismo e violência. Então, olha só, escolhi aqui o primeiro aspecto, o segundo aspecto e o terceiro aspecto. Maravilha. Então, o que é que eu coloco? A prática do feminicídio é um reflexo da profunda desigualdade de gênero e da exclusão social. Nenhuma novidade. E aí, utilize, guarde isso aqui, tá? Nesse contexto, para uma melhor compreensão, isso vai servir para todo o texto. Você apresenta
o tema, tese, e diz assim, ó, nesse contexto, para a melhor compreensão, é preciso considerar aspectos como. Aí você já apresenta os aspectos que você selecionou para desenvolver ao longo do... E aí cada aspecto desse eu vou trabalhar em um parágrafo. Vamos lá. Ó, primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto. Veja, qual foi o aspecto? Papel das políticas públicas para a prevenção do feminicídio. Beleza, vamos ver, ó. Olha só, em primeiro lugar, é meu elemento de ligação. É crucial ressaltar o papel efetivo das políticas públicas na prevenção e combate ao feminicídio. O que é que eu estou fazendo aqui de amarelo? Eu estou fazendo a minha apresentação do aspecto. Eu estou dizendo sobre o que é que eu vou falar nesse parágrafo. Eu vou falar sobre o quê? Papel efetivo das políticas. Nesse sentido, olha o meu elemento de ligação para fazer com que o texto tenha esse vá fluindo, né? Citam-se as ações do governo brasileiro para evitar essa forma brutal de violência, tais como criação da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, além dos programas de assistência às vítimas. No entanto, apesar de serem iniciativas louváveis no sentido de proporcionar algum nível de proteção formal, as mulheres em situação de vulnerabilidade ainda pecam no âmbito material. Isso ocorre devido à implementação precária dessas medidas pelo poder público e à inobservância desses preceitos por outras instituições sociais. Segundo aspecto escolhido, qual é o impacto da exclusão social? Outro aspecto importante a ser considerado faço a apresentação, o impacto da exclusão social no aumento dos casos de feminicídio. Nesse diapasão, mulheres de classes socioeconômicas mais baixas são frequentemente as mais afetadas pela violência, incluindo o feminicídio. Junto a isso, a falta de recursos financeiros e apoio social a essa parcela das vítimas pode dificultar ou mesmo impossibilitar a saída de relações abusivas por parte dessas mulheres e, consequentemente, dar prosseguimento ao ciclo de violência a qual elas estão expostas. Meu quarto parágrafo vai trazer o terceiro aspecto, machismo e a violência. Por fim, já que eu estou chegando no meu terceiro e último aspecto, temos o machismo profundamente enraizado na sociedade brasileira como um fator potencializador da prática do feminicídio. Com efeito, atitudes machistas reforçam estereótipos prejudiciais às mulheres. Vitor, isso estava no texto? Estava. Não tem problema nenhum utilizar partes desse texto. Mostra, inclusive, que eu li o texto, né? E contribuem diretamente para a violência contra elas, seja física ou psicológica. Inclusive, evidencia-se aqui que esse tipo de postura não só perpetua um ciclo vicioso de agressões, como também valida e legitima atos violentos em nossa sociedade. Olha só que maravilha. Então vamos lá. O que é que eu já percebi até aqui em relação ao meu texto de desenvolvimento, aos meus parágrafos de desenvolvimento? O que é que eu estou apresentando? Cada parágrafo trago lá a apresentação do aspecto e em seguida o desenvolvimento. A apresentação e o desenvolvimento. A apresentação e o desenvolvimento. Eu primeiro digo sobre o que é que eu vou falar, depois puxo um elemento de ligação com efeito nesse sentido e aí mostro o que é que eu vou dizer. Lembra lá que no primeiro parágrafo, que ele ficou até maior, falei sobre as políticas públicas e o que é que a gente falou? Trago o que é bom, mas eu disse, não obstante, né? Eu disse, pera lá, também não estou dizendo que o negócio é tão bom assim não, tá? Então, não obstante, e aí mostro os defeitos na prática dessa implementação dessas políticas públicas. Perceba que aqui a gente poderia ter falado sobre vários outros assuntos. Não é algo fechado, é algo que você vai escolher. O importante é que você escolha aspectos semelhantes, aspectos que tenham ali uma certa coerência, né, entre eles. O texto vai caminhando, porque aí quando chega lá no final, o que é que a gente faz? A gente vai aqui para a conclusão. Nessa conclusão, eu vou afirmar a tese, portanto, eu posso utilizar em suma, diante de todo exposto, em resumo. Então, estou mostrando aqui que o meu texto chegou à final e eu estou já concluindo o meu raciocínio.
É inegável que o feminicídio no Brasil é o reflexo direto da desigualdade de gênero e exclusão social. Então, fiz aqui a defesa da minha tese. Logo, para se combater esse mal, e eu reforço os argumentos que eu utilizei, é necessário que se invista em políticas públicas eficientes, além de se atentar para as consequências devastadoras do machismo e da exclusão social, buscando sempre práticas inclusivas e igualitárias na sociedade. Pronto, maravilha. Então, finalizei reforçando a minha tese, feminicídio, reflexo direto da desigualdade, corroborando ali os aspectos que eu utilizei. Então você começa a perceber, quando você aprende a fazer essa construção, você começa a perceber que as coisas, os pontos, eles vão se repetindo. Por isso que eu digo, treino. Discursiva. Tranquilo, pessoal, tudo tranquilidade, na maior tranquilidade. E aí, vamos lá. Em resumo, o que é que a gente quer, além disso, te mostrar? A gente quer te mostrar que a discursiva é uma etapa muito importante, que você precisa dominar as técnicas e a gente traz mecanismos para que você domine essas técnicas. Então, dentro do nosso preparatório para a Polícia Penal do Ceará, nós temos a discussão dos critérios que a IDECAM utiliza, as apostas para essa discursiva por meio de questões inéditas. Então, a gente vai trazer várias questões inéditas como essa, já como apostas para a discursiva. A estratégia de estruturação dos parágrafos, pode acreditar que eu estou trazendo aqui, você vê muito mais calma ao longo do curso. O que o corretor vai buscar no texto, exemplo contextualizado com a palavra-chave que você vai utilizar, os articuladores que você vai utilizar, centenas de erros comuns em discursiva. Olha isso como é bacana. Como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. O assunto cobrado. Dezenas de questões de provas anteriores, você vai ter também um banco de provas e questões inéditas, tá? Voltadas para o PP Ceará e mais, pessoal. Tudo isso em PDF e videoaulas comentadas. Cada PDF, cada capítulo comentado por meio de videoaula para você escolher aí qual é a sua melhor forma de aprendizado. Tranquilidade. Vejam que a gente está junto de vocês, né? Nós aqui da Científica estamos juntos, queremos a sua preparação. Já siga lá. Quem me vendo, tá vindo para cá por meio do meu Instagram, siga o Instagram da Científica. Quem tá vindo por conta da Científica, siga o meu Instagram pra gente trocar essas ideias até a sua aprovação. Maravilha, pessoal, quero o feedback de vocês, informações, qualquer coisa, Professor Vitor Vieira, Prof. Victor Vieira lá no Instagram, grupo do Telegram Prof. Victor Vieira, canal do YouTube também. Estamos sempre à disposição de vocês. Não esquece, se inscreve aqui no canal da Científica, já deixa seu like, você que ainda não deu like aí, por favor, isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como esse. Maravilha, turma, era isso, forte abraço a todos, até uma próxima, valeu!